Alô, alô, aqui quem fala é o professor Samuel do canal História e Centrismo. É ele mesmo. O assunto de hoje será a quebra da Bolsa de Nova York, a crise de 1929, conhecida também como a Grande Depressão. A marca registrada do meu canal é abordar diversos assuntos referentes à história política e atualidade de forma 100% imparcial. Então já se considera se inscrever no canal. Levando em consideração um projeto muito novo e toda ajuda será muito bem-vinda. Vamos lá? Estamos falando da maior crise do capitalismo financeiro, um dos acontecimentos mais impactantes da história contemporânea. Seus efeitos durariam por uma década, com resultados sociais e políticos que iriam contribuir para o estopim da Segunda Guerra Mundial. Até a Primeira Guerra Mundial, a Grã-Bretanha era considerada a nação da supremacia econômica mundial, ditando através do valor do ouro toda a economia. Porém, é a partir desse contexto da Primeira Guerra Mundial que a Inglaterra perde sua posição e os Estados Unidos passam a ocupar seu lugar. Enquanto os países da Europa estavam inteiramente envolvidos na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos passou a fornecer produtos como aço, máquinas e comidas, dentre outros itens básicos, para os países europeus. Vamos entender de uma vez por todas o que gerou essa crise que se penduraria por 10 longos anos, começando pela euforia econômica nos Estados Unidos, que teve início na década de 1920, onde grandes empresas passam a investir em títulos na bolsa. A economia demonstrava um mar infinito de possibilidades, o consumo exagerado, altos lucros e toda a cultura do American Way of Life. Nos jornais era fácil encontrar relatos de pessoas que ficaram ricas da noite para o dia, investindo na bolsa de valores. Isso atraiu investidores de todas as classes sociais. Os americanos viveram no apogeu do capitalismo, levando em consideração a política de crédito fácil ocasionada pelo pico do liberalismo. Os americanos abusaram do seu poder de compra de todas as maneiras possíveis. A indústria de carros encararam seus melhores índices. O grande poder de compra dos americanos parecia não ter fim. Esse período, também conhecido como Loucos Anos 20, ficou marcado por alguns acontecimentos notórios. Época de mudança de valores e de libertação da mulher, de festas grandiosas regadas à bebida alcoólica, apesar da lei seca que proibia a fabricação, a venda e o transporte de bebida alcoólica nos Estados Unidos. As mulheres começaram, enfim, a alcançar alguns direitos no que respeita à igualdade de gênero e de oportunidades. Direito ao voto, muitas mulheres de cabelo curto e vestido acima do joelho, iam à praia de maiô, fumavam em público e dirigiam seus próprios carros. O jazz, ritmo de influências africanas, ganhou popularidade nos Estados Unidos também nessa época. O cinema era o lazer mais comum. Eram vendidos cerca de 110 milhões de ingressos por semana. Foi a era de ouro de Hollywood, o mais importante centro da indústria cinematográfica do mundo. Vamos entender agora o que realmente causou a crise de 29, que gerou a Grande Depressão. Um dos motivos foi o tal crédito fácil, que eu citei agora há pouco. Diversas pessoas de todas as classes estavam recorrendo a empréstimos a fim de investir na bolsa de valores. Os chamados especuladores do mercado financeiro, os traders, acreditavam que o mercado estava em uma tendência de alta sem fim e aproveitavam esse crédito fácil para investir cada vez mais na bolsa. Até que essa expansão precisou ser freada pelo governo, já que o ajuste de contas precisava ser feito. O governo então parou de expandir a oferta monetária e começou a operar uma política de restrição de empréstimos, temendo a desvalorização da moeda. Muitas pessoas e empresas retiraram as suas reservas dos bancos, dando início a um processo de recessão. Agora imagina essa situação, milhares de pessoas retirando seus investimentos dos bancos de uma vez só, sem falar nos empréstimos que não foram pagos, uma vez que a maioria perdeu tudo com o crash da bolsa. Foi dentro desse contexto que os bancos começaram a decretar falência. A própria euforia econômica, o aumento no consumo fez com que as indústrias também aumentassem suas produções. No entanto, em determinado momento, já não havia mais mercado para uma produção tão extensa. Lembra o fato que eu ressaltei, referente aos países europeus depender dos Estados Unidos por função da destruição ocasionada pela Primeira Guerra? O que permitiu os Estados Unidos exportarem em larga escala para o mercado europeu. Então, acontece que a Europa se reergueu depois da Grande Guerra e o mercado norte-americano ficou com o estoque sobrando. O
que fez com que inúmeras indústrias começassem a falir por não conseguirem vender suas produções. A economia norte-americana, principal credora internacional, passa a reivindicar a repatriação dos seus bens emprestados às economias europeias durante a guerra e reconstrução, levando assim a crise aos outros continentes. Em 1928, houve uma queda brusca e generalizada nos preços dos produtos agrícolas no mercado internacional, alarmando uma possível crise econômica. Foi aí que o então presidente Herbert Hoover teve uma ideia brilhante. Ele passou a exercer arrochado controle sobre os preços e os salários, além de promover aumento de impostos, agravando a recessão. Enfim, no dia 24 de outubro de 1929, ocorre a quebra da bolsa. Milhares de investidores tentaram vender as suas ações, totalizando mais de 12 milhões de ações postas à venda. Enquanto a ação vendedora é maior que a compradora, o preço cai, quebrando a bolsa neste mesmo dia. A soma de todos esses fatores levaram a 1/4 da população estadunidense ao desemprego, cerca de 3 milhões de pessoas, que antes viviam o estilo capitalista norte-americano, não possuía mais nem o que comer. Nesses dias, os números de suicídios acompanharam a crise, entre aqueles que em um dia estavam ricos e no outro nada mais possuíam. Isso provocou um efeito dominó, derrubando as bolsas de Tóquio, Londres e Berlim na sequência. O prejuízo foi milionário e sem precedentes históricos. Até hoje, a crise de 29 é motivo de debate entre os grandes historiadores e economistas. Vou citar as duas vertentes mais notórias. Para o economista inglês John Maynard Keynes, a produtividade precisava ser acompanhada de uma melhor distribuição dos ganhos. Deste modo, o desemprego acabaria, pois todos poderiam ter oportunidade no sistema capitalista. Ele defende também que era dever do Estado oferecer benefícios sociais aos trabalhadores, como seguro-desemprego, salário mínimo, saúde pública, entre outros. Ou seja, o Estado deveria proporcionar uma vida digna à sua população. Por outro lado, para o economista austríaco Friedrich Reich, defendia a baixa intervenção estatal na economia, principalmente que a economia deveria funcionar livremente, sem intervenção do Estado. Na sequência, Franklin Delano Roosevelt foi eleito presidente dos Estados Unidos. Logo no início do seu primeiro mandato, ele criou o Plano Econômico New Deal, que conseguiu alavancar a economia estadunidense. Na prática, esse programa do governo previa a intervenção do Estado na economia, controlando a produção industrial e agrícola. Projetos federais de obras públicas foram realizados, gerando milhões de empregos, fomentando a economia pelo consumo e sendo adotado como modelo por outras economias em crise. Entretanto, os Estados Unidos só conseguiu mesmo se levantar após a Segunda Guerra Mundial, uma vez que o país rende muito com guerras e indústria bélica, sem falar que o alistamento militar diminuiu o desemprego. Ao fim da Segunda Guerra, apenas 1% dos norte-americanos produtivos estavam desempregados e a economia estava a pleno vapor. O demais é isso, galera. Muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui. Se considera se inscrever no canal, já que o projeto é muito novo e toda ajuda será muito bem-vinda. E não esquece de colocar a sua opinião aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante. Valeu, galera. Até mais. Até a próxima.